de Apocalipse, capítulo de número 19. Vamos ler a partir do verso de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor Deus, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Amém. O que acontecerá depois do arrebatamento no grande dia do Senhor? Para onde Cristo nos levará? Cristo vem dos céus para nos levar para onde? Do que iremos participar? Ainda em Apocalipse capítulo de número 19, no verso de número 7, ele vai dizer: Alegremo-nos, exultemos e demos glória, porque são chegadas... Eu quero que os amados prestem atenção nesta expressão: são chegadas as bodas do Cordeiro. Amados, esta noite eu quero estar falando sobre as bodas do Cordeiro. O que são as bodas do Cordeiro? Quem participará das bodas do Cordeiro? Quem não participará das bodas do Cordeiro? Quanto tempo durará as bodas do Cordeiro? Eu quero trazer como que fosse um estudo, mas eu quero que os amados recebam essa palavra com grande alegria, amados, porque esse dia deve ser o grande e glorioso, o maior dia aguardado pela igreja. É por esse dia que nós devemos viver. É esse dia que nós devemos, amados, ansiar em nossos corações. O dia das bodas do Cordeiro. Amados, o que são as bodas do Cordeiro? Para começar a mensagem. Amados, as bodas do Cordeiro é o grande momento do encontro do noivo, que é Cristo, com a sua noiva, a igreja. O capítulo 19, amados, de Apocalipse, ele vai nos trazer a maior referência, a referência mais detalhada desse grande e glorioso dia. Mas não somente o capítulo 19 de Apocalipse, mas também outros livros do Novo Testamento vai nos relatar desse dia. Vai apontar para aquele dia, vai referir-se como aquele dia. E vai mostrar, querido, esse dia, o dia das bodas do Cordeiro, como o ápice, o clímax da história, o ponto auge do plano da salvação de Deus para os seus eleitos, para os seus escolhidos. Amados, no reino de Deus haverá gozo e alegria dos santos. Será um dia eterno, será um dia de gozo, será um dia de alegria. E aqui, amados, esse dia, o dia das bodas do Cordeiro, ela é ilustrada como uma festa de casamento judaica. Os amados puderem abrir comigo em Mateus, capítulo de número 22. Evangelho de Mateus, capítulo de número 22. Vamos ler a partir do verso de número 1. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos fazer uma leitura um pouco extensa. Vamos ler alguns versículos aqui em Mateus 22. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, e os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros agarraram os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e enviou as suas tropas, exterminou aqueles assassinos
e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas e convidai para as bodas a quantos encontrardes. Então, amado, sobre este tema da mensagem de hoje, as bodas do Cordeiro, Cristo falou por diversas vezes sobre este grande evento, sobre esse glorioso evento. E ele vai aqui, amado, fazer como comparativo as bodas do Cordeiro como uma festa de casamento judaico. E eu quero relatar sobre o casamento judaico para que nós possamos entender. Porque para que nós possamos entender as bodas do Cordeiro, é importante conhecermos o costume judaico acerca do casamento. Amados, nós podemos dividir um casamento judaico em pelo menos 4 etapas, que são elas: o contrato de casamento, o intervalo, a procissão e por fim as bodas. Primeiro, amados, o contrato de casamento firmado entre um judeu e uma judia, essas duas pessoas, esse casal, eles se viam, se encontravam e um se interessava pelo outro. E um contrato era assinado. Era assinado um contrato de casamento e ali já era o noivado. Não como os noivados que nós vemos no dia de hoje. Esse contrato, por ele ter sido assinado, já era quase o casamento. Era um contrato muito sério. Era um contrato muito respeitado, por assim dizer. E esse contrato, mas eles eram assinados na presença de testemunhas, e a partir de então o noivo e a noiva já eram considerados praticamente casados. O segundo passo, o intervalo. Amados, o intervalo vinha desde a assinatura do contrato até a vinda do noivo para pegar a noiva. E nesse intervalo, querido, o noivo pagava um dote ao pai da noiva. Ele pagava uma quantia, uma grande quantia em dinheiro pelo contrato. E o terceiro ponto é a procissão. No final do período do intervalo, acontecia uma procissão. Na ocasião, a noiva se preparava e se adornava, enquanto o noivo, acompanhado de seus amigos, se dirigiam até a casa da noiva, o noivo conduzia a noiva até a casa do seu pai. Esse é o terceiro ponto. Nós vimos até aqui que o primeiro era a assinatura do contrato, o segundo era um intervalo, e o terceiro era a procissão, onde o noivo ia até a casa da noiva. E por fim, glória a Deus, e por fim, após a procissão, aconteciam as bodas na festa de casamento, que incluía o jantar. E as bodas, em média, duravam 7 dias. Os amados agora vão entender por que eu falei sobre o casamento judaico aqui para ilustrar as bodas do Cordeiro. Perceba, amado, que a comparação que há entre as bodas de um casamento judaico e a relação que há, é mesmo que a relação que há entre Cristo e a igreja. Se os amados puderem ler depois em suas casas, Mateus capítulo 25 vai ilustrar bem o que acontece. Nós vamos ver ali em Mateus capítulo 25, amados, que as virgens, elas aguardavam o noivo. Elas aguardavam com esperança os noivos. Pelo menos 5 delas aguardavam com esperança. Outras eram nécias. Ali Cristo está mais uma vez fazendo o comparativo das bodas do Cordeiro com um casamento judaico. Primeiro, o contrato de casamento já está firmado. Cristo e a igreja de fato já estão casados. O dote para o pai da noiva já foi pago. Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário como garantia de que virá para buscá-la, e já está tudo oficializado. Então, querido, Cristo, ele já pagou o dote. Cristo, na cruz do Calvário, já pagou o dote. Ele já comprou, ele já pagou o preço pela tua vida e pela minha vida, amado. Já está pago, o noivo veio, já pagou o dote ao Pai. Não precisa mais nada ser pago, já está pago. Cristo, o que foi que ele falou sobre o contrato? Está consumado.
tetelestai no grego, está pago. Sabe o que é que significa tetelestai, querido? É você pegar uma cédula de dívida e rasgar. É como se você estivesse me devendo e aqui está a cédula da sua dívida. Eu pego ela e rasgo, dizendo que você não está me devendo mais nada. Então, querido, o preço pela tua alma já foi pago. O preço pela tua redenção já foi pago na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Não tem que nenhum falso pregador estar dizendo para você que você deve pagar, querido, mensalmente a tua salvação. Cristo já pagou de uma vez por todas na cruz do Calvário. E esse é o primeiro passo. Já aconteceu, o contrato está assinado, tetelestai, está pago, está quitado. Querido, mas nesse momento, hoje, agora, em qual momento nós estamos? Já que Cristo usou a sua vinda, primeira vinda e a sua segunda vinda, ele ilustrou como o casamento judaico. E nesse momento estamos no período do intervalo. Queridos amados, perdão. É no período do intervalo que a noiva se prepara. É no período do intervalo até a procissão que a noiva se adorna. É nesse período, querido, que a noiva, ela está se preparando, ansiosa e alegre, aguardando a chegada do noivo. Eu paro bem aqui e faço uma reflexão neste segundo passo. Você como noiva, como você tem se preparado para a vinda do Cordeiro? Será que você tem se alegrado com a vinda, aguardando ansiosa pela vinda, você como noiva? Ou será que você tem deixado de lado o que Cristo fez por você e tem, entre aspas, se prostituído com o mundo? Você tem se alegrado não com a vinda do noivo, mas com coisas alheias a isso, com a secularidade, o secularismo, melhor dizendo, com a moda, com a televisão, com as novelas, com as mídias, com as redes sociais, ao invés de estar se adornando, aguardando a chegada do noivo. Nós vamos ver mais na frente o que significa estar adornado. Então, querido, é nesse passo que a igreja se prepara. É nesse passo que a noiva se prepara, a noiva se alegra, a noiva recebe a notícia de que o noivo vem buscá-la para levar para a casa do pai dele, e ali haverá as bodas. É neste momento que nós, como noiva de Cristo, devemos estar nos adornando, nos preparando, colocando vestes. Nós vamos ver que vestes são essas mais na frente. E como terceiro passo, querido, é a procissão, onde o noivo virá ao encontro da noiva cercado por seus amigos, no contexto judaico. Já no comparativo com Cristo, Cristo vem, o noivo vem ao encontro da noiva cercado de exércitos de anjos, como a Bíblia diz. É este momento que nós estamos esperando. Nós estamos esperando o momento em que o noivo, querido, se manifestará em glória nos céus. Nós estamos aguardando ansiosos, como a noiva do Cordeiro, o noivo vindo montado num cavalo, vestido de glória, vestido de poder. Essa é a procissão em que Cristo, o noivo, virá vestido, vou usar aqui o que Paulo falou, virá com poder e grande glória. Geralmente aqui nas festas de casamento aqui na terra, a ênfase é dada à noiva. O vestido que ela está, como que ela está vestida, qual é a maquiagem que ela está usando. Mas aqui não. A ênfase aqui é dada ao noivo. O noivo é o centro naquele dia. O noivo será olhado, será visto, será glorificado, será exaltado, será louvado. A ênfase é dada ao noivo, querido. E o noivo virá com poder e grande glória. E esse é o dia, essa é a procissão. E por fim, amados, o mais aguardado momento, o grande e esperado momento do encontro do noivo com a noiva, a grande festa de casamento. As bodas do Cordeiro.
Nós vimos no livro de Apocalipse aquele momento, querido. Vamos voltar para Apocalipse capítulo 19. Como eu falei no início, amados, Apocalipse capítulo 19 é o capítulo que vai dar mais ênfase àquele dia. Vai mostrar com grande alegria, vai mostrar quão grande alegria é no céu por aquele grande dia. A partir do verso 5. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos, demo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, querido, por fim, após o contrato assinado e o noivo ter pago o dote lá na cruz do Calvário, após a noiva ter se ataviado e esperado com grande alegria, buscando a santificação, a vinda do noivo, após a procissão, que é a vinda do noivo cercado de seus anjos, de seus exércitos de anjos para buscar a noiva, o noivo leva a noiva até a casa do Pai, até o reino do Pai, onde ela será recebida com alegria, com coroa, com glória. Ela será recebida com grande alegria. E o noivo vai chegar diante do Pai e vai dizer naquele grande dia: Pai, aqui está a minha amada, aqui está a minha querida, aquela que eu guardei e perseverei por ela, aquela que eu intercedi por ela, aqui está a minha noiva. Então, queridos, esse é o momento mais aguardado pela igreja. Infelizmente, na atualidade, a igreja tem se esquecido disso. Eu pergunto a você, por que é que você veio aqui hoje? Com que pensamento você veio aqui hoje? Se não é isso que você espera, querido, se não é isso que você aguarda, se os pensamentos que vagueiam a tua cabeça e o teu coração, querido, não é essas coisas, não é os assuntos da eternidade, eu sinto em dizer, você está no caminho errado, algo está errado. É triste pensar, querido, que boa parte da igreja da atualidade não tem pensado nessas coisas, não tem visto essas coisas. As pessoas na atualidade, querido, abrem as Bíblias como se fosse uma revista de cosméticos, onde você olha e faz um pedido e anota lá. Promessa? Eu quero. Andar em santidade? Não quero não. Ela escolhe como se fosse um self-service. Ela escolhe ao seu bel prazer o que ela quer, e o que ela não quer, ela rejeita. E infelizmente, querido, a boa parte da igreja atual tem deixado de lado essas verdades. Tem deixado de lado o que realmente importa. E o que realmente importa é a eternidade. Prega-se hoje como se a igreja fosse viver aqui na terra. Prega-se hoje como se a eternidade fosse ter carro, ter casa, ter ouro, ter fama, ter luxo. Infelizmente, querido, a degradação da igreja só tem crescido dia após dia. Tem aumentado dia após dia. Lá no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, no verso de número 3, Paulo vai usar uma palavra. Paulo vai falar ali do anticristo, que antes que ele venha, iria acontecer a apostasia. É o que está acontecendo. A igreja tem se apostatado e fugido dessas verdades. Tem se apostatado de tal forma que tem esquecido, querido, do arrebatamento, do grande dia do Senhor e das bodas do Cordeiro, da grande festa. Querido, se isso daqui não te alegra, preocupe-se. Busque em Deus. Senhor, tem algo de errado comigo. Me faz querer ansiar o teu reino, ansiar a tua glória, ansiar a eternidade. Me faz querer, Senhor, querer estar junto de ti por toda a eternidade. Senhor, me dá o arrependimento, Senhor, para que eu possa, Pai, de fato, pensar na eternidade, pensar na alegria eterna e no gozo eterno. É por isso, Senhor, que eu devo viver. Ore assim, amado. Se arrependa se há algum tipo de frieza espiritual em você.
frieza espiritual todos nós passamos, querido. Começa aqui no altar, vai até o irmão que está lá fora. Todos nós passamos por frieza espiritual. A diferença é que alguns se entregam. Alguns se entregam. Há quanto tempo, há quantos meses, há quantos anos você está com essa frieza espiritual e não tem buscado a libertação desta frieza? Querido, hoje é dia 25 de outubro, não deixe passar de hoje, se arrependa. Peça a Deus para que tire de você a frieza espiritual e tire da tua cabeça, da tua mente, do teu coração, o anseio por algum tipo de mundanismo que possa estar em seu coração. Todo dia eu peço isso a Deus. Amados, nós vimos até aqui o que são as bodas do Cordeiro, desde o começo até o fim. O que é um casamento? O casamento judaico, onde Cristo usou ali como ilustração para falar sobre as bodas do Cordeiro. Segundo, quem é que não participará das bodas do Cordeiro? Abra comigo em Apocalipse, capítulo de número 21, verso de número 8. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 21, verso de número 8. O apóstolo João, escrevendo pelo Espírito Santo, ele vai nos dar uma lista de quem não participará das bodas do Cordeiro. Ele vai falar, querido, quem ficará de fora. Apocalipse 21, verso 8. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, querido, aqui o apóstolo João ele vai nos dar uma lista de pessoas que não participará daquele dia, por conta do seu pecado, por conta da sua iniquidade, por conta de seu coração mau e incircunciso, por ser uma pessoa incircuncisa de coração. Quanto a palavra tímido. Irmão Auricélio, quer dizer que se eu tiver medo, ou se eu for uma pessoa tímida, eu não vou para o céu? Não é bem assim, deixa eu tentar explicar. Mas quando ele diz covarde, é quando você se acovarda de pregar o evangelho. Quando ele diz tímido, é você que tem vergonha de pregar o evangelho. É você que tem vergonha de dizer que é crente, vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço. É quando você se acovarda de pregar o evangelho, de ser um evangelista. Eu não estou falando só de vir, venha, evangelize junto conosco. Vamos, se una a nós. Esteja conosco nos evangelismos, mas evangelize também lá onde você está. Seja trabalho, faculdade ou escola, seja na tua vizinhança. Evangelize. Não se intimide, não se acovarde, não seja um covarde, é o que a palavra de Deus diz, porque os covardes não herdarão o reino dos céus. Os covardes, amados, não participarão das bodas do Cordeiro. Se arrependa se houver algum tipo de covardia em teu coração. Pregue o evangelho. Não, irmão Auricélio, pregar o evangelho é só para o pastor e para o diácono. Pregar o evangelho é só para os evangelistas. Não, querido. Marcos capítulo 16, verso 16, Cristo diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Ele disse para quem? Para seus discípulos. Se você é um discípulo de Cristo, a ordenança é para você também. Ide pregar o evangelho você. Onde você estiver, pregue. A todo tempo. Em a tempo e a fora de tempo, pregue. Não deixe de pregar. Ainda mais que você está vendo que nós estamos nos últimos dias. E de que aquele grande e glorioso dia se aproxima. Pregue lá para o teu pai, pregue para a tua mãe, pregue para o teu vizinho, pregue para os teus irmãos, pregue para aquelas pessoas da tua família, amados, que estão na idolatria. Eu não perco uma oportunidade. Tem pessoas da minha família que eu amo. E mostrar que eu amo não é deixar ela no pecado dela sem alertar. Mostrar que eu amo é alertar do pecado dela para que ela seja salva. Quanto aos covardes e aos incrédulos. Amados, incrédulo, a palavra incrédulo se aplica aqui não só aos ateus que dizem que não creem. Incrédulo é quando você até crê com
a boca, mas não crê com as tuas atitudes. Incredulidade, querido, ela vai muito além de um ateu. É quando a pessoa de fato ela é, entre aspas, crente. Incredulidade é quando a pessoa até ouve a palavra de Deus, mas não se aplica a aplicar esses princípios na sua vida. Então, fala dos incrédulos também. Os incrédulos não herdarão o reino dos céus. Ele vai falar dos abomináveis, aqueles que praticam a abominação. Queridos, abominação é sem dúvida uma das palavras mais pesadas das Escrituras. Se você depois em sua casa ler Provérbios capítulo 6, ele vai dar ali uma lista de 6 coisas que Deus odeia e a 7ª Deus abomina. Ou seja, abominar é pior do que odiar. Deus mais que odeia, ele abomina, considera como uma abominação. A minha cabeça humana não consegue nem entender a profundidade da seriedade desta palavra. Os abomináveis não herdarão o reino dos céus. Eu fiz questão de falar de Provérbios capítulo 6, que ele vai falar de 6 coisas que Deus odeia, que Deus abomina. Sabe o que é? Na lista das que Deus odeia tem derramar sangue, tem mentira, tem olhos altivos, tem soberba. São as que Deus odeia. A que Deus abomina é aquele que levanta contenda entre irmãos. Deus odeia o assassinato, mas Deus abomina aquele que levanta contenda entre os irmãos. Querido, o que eu não cansei de ver nesses 4 anos de crente que eu tenho foi pessoas dentro de igrejas levantando contenda entre irmãos, falando mal dos irmãos, botando contenda entre os irmãos. Tu viu, mulher, o que o irmão disse? Tu viu, mulher, o que o irmão fez? Tu viu, rapaz, o que aquela fulana de tal fez? E fica levantando contendas. Deus abomina essas coisas, amados. Os abomináveis não herdarão o reino dos céus. Abominação é mais o que? Abominação, querido, é aqueles que praticam bestialidades. É aqueles que praticam incesto. É aqueles que praticam a pedofilia e muitas outras práticas pecaminosas, sexualmente falando. Ele vai falar, querido, aqueles que não participarão das bodas do Cordeiro, os assassinos, aqueles que tiram a vida de outra pessoa. Aos impuros, praticam impureza, fala um pouco também aqui da conotação sexual. Aos feiticeiros, aqueles que buscam artes mágicas do mundo espiritual, aqueles que procuram, aliás, ajuda de demônios para conseguir certas coisas. Os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Os idólatras também não herdarão o reino dos céus. Idolatria, querido, é quando você ama algo ou alguém mais do que a Deus. Idolatria, querido, é quando você coloca em um determinado objeto, atribui a um determinado objeto forças mágicas. É o que mais nós vemos na igreja atual. Rosa ungida, envelope ungido, as pessoas acham que aquilo tem alguma força sobrenatural que vai mudar a vida delas. Isso é idolatria. Idolatria é quando você devota uma imagem de escultura. Você adora, ora, leva em procissão e ora para uma imagem de escultura. Isso é idolatria. E aos mentirosos, aquelas pessoas que mentem, não herdarão o reino dos céus. E ele vai dizer, a parte que lhe cabe é o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Queridos, na parábola de Mateus capítulo 22, nós vamos perceber ali que o Senhor das bodas, o dono da casa que fez as bodas do seu filho, convidou as pessoas para virem para as suas bodas. Ele se irou com algumas pessoas. Quem foram elas? As pessoas que negaram o convite. As pessoas que rejeitaram o convite. Estavam preocupados com seus negócios, com seus afazeres, com as suas juntas de bois, com os seus casamentos, com sua própria vida. E rejeitaram o maravilhoso convite do Pai para as bodas do seu filho. Então, querido, mais um na lista das pessoas que não participará das bodas do Cordeiro, amado, são aquelas que negam, que rejeitam o convite do Pai. Eu quero aproveitar esse momento, você que me assiste no YouTube, você que me acompanha pelo nosso canal da Web Rádio Missão de Fé. Aqui, à luz da palavra de Deus, Deus te faz um convite, amado, nesse momento.
seja você de determinada religião, seja você praticante de algum pecado que você sabe que você está entristecendo a Deus, a palavra de Deus manda que você se arrependa, amado, que você largue. Esse é o convite. O convite de Deus para você, querido, é que você largue, se arrependa do seu pecado e almeje aquele grande dia, busque aquele grande dia, se arrependa do seu pecado, creia na graça de Deus para ser salvo. Então, querido, nós vimos aqui uma lista de pessoas que não participará das bodas do Cordeiro. Irmão Auricélio, quem participará das bodas do Cordeiro? Apocalipse 19 ainda, amados, no verso de número 8. Glória a Deus, Apocalipse 19, verso de número 8. Quem participará das bodas do Cordeiro? Ele vai dizer: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Quem participará das bodas do Cordeiro? Os santos, os justos. Irmão Auricélio, quer dizer que se eu praticar boas obras eu vou participar daquele grande dia? Não, querido, não há obras em você para que te salve. Não há nada que você faça para que você seja salvo. Não existe ritual religioso, não existe oração para você ser salvo. Não são as tuas vestes que te salvam. Não há nada que você faça ou deixe de fazer para ser salvo, para participar das bodas do Cordeiro. Quando ele diz, no verso 8, foi dado vestir-se de linho finíssimo. O próprio noivo concedeu à noiva o linho finíssimo. E o que é o linho finíssimo? São os atos de justiça. Quem que provém a justiça? Deus. Romanos capítulo de número 5, Deus provê a justiça. Romanos capítulo 3, é Deus quem provê a justiça. E Mauricélio, então o que é que eu faço? Reconheça que não há nada em você e se arrependa. E creia só e unicamente na graça de Cristo para você ser salvo. Estes, amados, participarão das bodas do Cordeiro. Aqueles que reconhecem que não há em si obras para ser salvo, mas reconhecem em Deus e em seu Filho a obra necessária para que um ser humano possa ser salvo, possa ter a salvação de sua alma. Então, querido, nós devemos buscar a santidade mediante a oração. Devemos buscar a santidade mediante o jejum, mediante a obediência da palavra de Deus. É quando você vem no culto e ouve a palavra de Deus, coloca em prática, aplica ela na sua vida. Se você é crente, você é praticante da santidade. Amados, santidade, sim, porém não santidade que nem a santidade dos fariseus. A santidade dos fariseus, queridos, não era interna, não vinha do coração, mas a santidade dos fariseus era só e unicamente nas vestes. Era só e unicamente nas esmolas que eles davam para ser visto dos homens. A santidade dos fariseus, amados, era a santidade exercida somente para ser visto dos homens. Prolongadas orações, jejum, na qual eles entristeciam o rosto para mostrar aos homens que estavam jejuando. Seus filactérios, suas franjas. Não é essa santidade que agrada a Deus, amados. Essa santidade, ela é uma falsa santidade. Essa santidade, na verdade, ela é uma abominação para Deus, porque não é a verdadeira santidade, é a falsa santidade, é a santidade religiosa e farisaica, na qual Deus abomina. Amado, santo é todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Amado, santo é aquele que crê na vida sem pecado de Cristo, na sua morte sem culpa e na sua ressurreição. Amados, santos são aqueles que lutam contra o pecado e não vivem entregues aos mesmos. Isso é santidade. Santidade não é você não pecar mais, você vai pecar, você vai escorregar. Santidade é quando você luta contra o pecado, é quando você se entristece por ter cometido o pecado. Amado, todo aquele que anda na prática da idolatria, da ira,
dos escândalos, da prostituição, adultério, lascívia, assassinatos, avarezas, fofocas e etc. Nenhuma pessoa que vive nessas práticas pode dizer que é santo, nem muito menos salvo. Santidade é você que luta contra essas práticas. Querido, eu falo aqui de santidade porque esse é o maior atributo que nós devemos ter. Devemos buscar em Deus para ser participante das bodas do Cordeiro, para ser a noiva, ou melhor dizendo, para ser noiva adornada para participar daquele grande dia. Em Mateus capítulo 22, mais na frente, nós vamos ver que o dono da casa chegou para um homem que estava naquela festa, porém não estava com as roupas adequadas, não estava trazendo para nós com as vestes de santidade. O dono da casa chegou para aquele homem e perguntou: como você entrou aqui sem as vestes nupciais? A resposta do homem foi qual? Nenhuma. A palavra diz que ele emudeceu. E a resposta do dono da casa, que simbolizando Deus para aquele homem, para seus servos, a respeito daquele homem foi: tirai-o daqui, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, querido, concluindo aqui essa segunda parte, quem não participará? Os que andam na prática da iniquidade. Quem participará? A igreja verdadeira que anda na prática da santidade, que luta contra o pecado. Quarto ponto: quanto tempo durará as bodas do Cordeiro? Quanto tempo durará as bodas do Cordeiro? Amados, dependendo da posição escatológica adotada por diferentes linhas de pensamento sobre este tema, sobre as bodas do Cordeiro, eu quero falar aqui pelo menos de dois. A gente fala muito deles, sobre os pré-tribulacionistas, que é atualmente o maior número de pessoas que pensam dessa maneira, nessa linha escatológica. Os pré-tribulacionistas pensam que no arrebatamento secreto da igreja haverá 7 anos de tribulação, onde Cristo retornará depois, ao cabo destes 7 anos, com aqueles que subiram no arrebatamento secreto. Então, segundo essa linha de pensamento, as bodas do Cordeiro, amado, durará 7 dias. Fazendo uma analogia com o casamento judaico, que durava 7 dias. Então, no caso, durará 7 anos, fazendo analogia aos 7 dias do casamento judaico. Eles pensam assim. Essa é a linha mais crida na atualidade. E existe a linha reformada, pós-tribulacionista, que são a minoria que crê. Amados, nessa interpretação, não se separa a segunda vinda de Cristo em 2 fases, como fazem os pré-tribulacionistas, mas as bodas ocorrerão após a segunda vinda gloriosa de Cristo para arrebatar a sua igreja. E no caso aqui, a vinda e o arrebatamento são um único evento. Sendo assim, as bodas do Cordeiro não será apenas de 7 anos, mas os 7 anos usado aqui, os 7 anos falam de completude, fala de perfeição. Nós vamos ver em Apocalipse, querido, que sempre que o 7 é usado, ele fala de uma completude, fala de perfeição. Geralmente, quando você vê em Apocalipse as 7 taças da ira de Deus, você vê 7 trombetas, você vê 7 selos, você vê 7 Espíritos de Deus. Ali fala de completude. O 7 não necessariamente possa ser um 7, possa ser 7, mas que aquele 7 seja o número tal de que seja o número da perfeição de Deus. No caso aqui, as bodas do Cordeiro durará para todo sempre. Durará por toda a eternidade. Queridos, a igreja, a noiva, estará para sempre se alegrando com o noivo. Para sempre em alegria. Amados, imagina você, se você é um judeu ou uma judia, imagina no dia do seu casamento, tão grande esperado dia em que o noivo vem buscar você e leva para a casa do pai, e ali a festa durava 7 dias, 7 dias de alegria, e as pessoas tomavam vinho e se alegravam. O vinho geralmente ele é usado como símbolo de alegria, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E Cristo falou que não beberá
Lá no dia que ele celebrou a Santa Ceia, ele disse: não beberei mais do fruto da vide até aquele dia onde beberei no reino. Então ele vai usar o vinho como símbolo de alegria. Então, querido, alegria e gozo eterno. Essa é a promessa para a igreja. Aqui na terra você tem momentos de alegria. É tão bom ficar alegre, é tão bom ficar feliz. Agora imagine, querido, essa felicidade que você não consegue nem imaginar. E uma coisa você pode ter certeza: essa felicidade não vai mais acabar, é para todo sempre. Glória a Deus. Então, querido, essa é uma felicidade eterna, uma alegria eterna, um gozo eterno, não tem mais fim. Essa é a promessa, querido. Tito vai dizer que quem fez essa promessa é um Deus que não pode mentir. Então, querido, é por essas verdades que você deve viver. É por isso que você deve se alegrar com as bodas do Cordeiro. Amados, a conclusão, para concluir, a promessa de Cristo é verdadeira. Nosso noivo voltará com grande poder e glória, acompanhado de numerosa multidão de anjos. O período do intervalo chegará ao fim, seremos recebidos pelo noivo e as bodas começará. Diferente das bodas do casamento judaico, as bodas do Cordeiro não durará somente 7 dias, nem 7 anos, como pensam os pré-tribulacionistas, mas durará por toda a eternidade. Haverá ali, querido, profunda comunhão, profundo gozo. Será uma comunhão abençoada e permanente com o nosso noivo, onde tudo alcançará o seu ápice e viveremos para sempre com ele. Esse momento deve ser o mais aguardado por cada cristão verdadeiro sobre toda esta terra. Diferente das festas da terra, essa festa não corre o risco de ser cancelada. Geralmente nós temos notícia de festa que a festa acabou que não aconteceu por isso e aquilo outro. Essa festa ela não corre, querido, o perigo de ser cancelada. Por quê? Porque foi Cristo quem comprou a noiva eleita desde a eternidade. Querido, o dote já foi pago na cruz do Calvário e foi pago um preço muito alto. O contrato foi consumado. Já está tudo oficializado. O noivo vem. Seja noiva prudente. Mas todo dia eu falo com a minha esposa, todo dia eu falo com alguém. Sempre que eu paro para falar, eu falo isso que eu vou falar. Eu falei durante essa pregação, vou falar de novo. Se estas verdades eternas não te alegram, tem algo errado. Você como crente, você como servo do Senhor, deve buscar se alegrar nisso, amado. Porque se você bota a tua esperança em alguma coisa aqui nessa terra, você vai se entristecer. Se você bota a tua esperança num homem, esse homem um dia, mais cedo ou mais tarde, ele vai te entristecer, ele vai te decepcionar. Mas se você bota as tuas esperanças, querido, nas verdades eternas, você nunca vai se decepcionar. Tito vai dizer, repito, que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu é um Deus que não pode mentir, querido. Eu posso prometer uma coisa para você e falhar, mas Deus não falha. Jesus vem e não tardará. Querido, está muito perto. Quando você olha ao teu redor, na televisão e na internet, será que você não tem visto o que está acontecendo, meu amado? Será que você não tem se dado conta do que está acontecendo nas novelas, ideologia de gênero? Será que você não tem visto o crescente número de assassinatos ao redor desta terra, meu amado? Será que você não tem visto as guerras e os rumores de guerra? Será que você não tem visto peste, fome e terremoto, como Cristo falou, meu amado? Será que você não está se atentando para os sinais? Não deixe que aquele dia te pegue de surpresa, amado. Esteja atento aos sinais. Busca a santificação hoje enquanto há tempo. Vai e pregue para os seus vizinhos. Vai e pregue, amados, para os seus familiares. Pregue para os seus filhos. Pregue, pregue, pregue. Em todo lugar, não se canse. Esteja conosco. O pastor Dezinho aqui na direção do culto falou sobre evangelismo. Falou de pessoas que não têm se ajuntado ao restante da igreja para evangelizar, para pregar o evangelho nas praças, nas ruas.
Se disponha, querido, se disponha. Seja um obreiro da casa de Deus. Os trabalhadores são poucos, se disponha, levante, coloque as suas armaduras e venha batalhar com o restante da igreja. Pregue o evangelho, amado. Pregue o evangelho. As bodas do Cordeiro estão próximas.